Quando você entende que os intervalos são análise da distância entre dois sons, tudo fica muito mais fácil. Quando você tem uma consonância, por exemplo, né? Você tem um som que se sincroniza. E quando você tem uma dissonância, são sons que não se sincronizam, são opostos. A régua da teoria musical é os intervalos, né? Com a base no estudo dos intervalos, que tem como unidade de medida o semitom. Como assim? Quando você pega aqui, por exemplo, o semitom, essa menor distância, você usa ela de referência para conseguir construir os intervalos, tá? Se você faz, por exemplo, um bend, né, meio diferente assim, você está trabalhando com distâncias que são menores do semitom, né? E aí você tem aquela sonoridade que a gente chama de microtonal e tal. Nós temos o semitom, que é o semitom cromático, o semitom diatônico e o semitom natural. O semitom cromático é aquele semitom que a gente trabalha com as notas mantendo o mesmo nome. Então, por exemplo, você está aqui com o semitom cromático, a nota Dó. Aí você põe o semitom para frente, Dó sustenido. É quando você mantém o nome. O semitom diatônico é quando você muda o nome da nota. Então, você tem, por exemplo, Dó e Ré bemol. Então, a gente tem uma alteração no nome da nota. E os semitons naturais, que são os da própria escala. Por exemplo, Mi, Fá, Si, Dó. Então, por exemplo, ó, a gente tem Dó, Ré bemol no diatônico, Dó sustenido no cromático, e tem aqueles que já acontecem na própria escala, que é o Mi, Fá e o Si, Dó, né? Eles já estão dentro da própria escala. É sabendo essa diferença que a gente vai usar para construir os intervalos. Se a gente não entender como que a gente constrói essa régua musical, fica impossível construir qualquer escala, qualquer acorde. E isso, de forma bem prática, começou a acontecer depois do Barroco, quando o instrumento virou temperado. Antes, nós não teríamos esses trastes, né? Ou seja, a gente não ia ter uma nota, por exemplo, Ré e Ré sustenido. A gente ia ter notas no meio disso daqui. Não seria uma coisa, uma mínima nota, né? Não seria essa a mínima distância, tá? Nós tínhamos distâncias em que Ré sustenido e Mi bemol seriam notas diferentes. Tudo isso foi arredondado, tanto que tem um cravo bem temperado, que são peças em todos os tons. O que acontecia naquela época? Quando você, por exemplo, ia rolar uma música em Sol maior, o cravo estava afinado para tocar aquela música. Aí, de repente, a próxima música era Si bemol maior. Por causa desse problema da afinação, eles tinham que reafinar o cravo, né? Que é o pai do piano, vamos dizer assim. Era não prático o que estava acontecendo em termos musicais. Então, em linhas gerais, se arredondou a escala para que tudo ficasse mais fácil e a menor distância passou a ser o semitom. Se você pegar a música oriental, você vai ver que a gente tem distâncias menores, né? Você vai ver que o pessoal trabalha com distâncias menores, tá? E não são semitons. E até é difícil para a gente compreender, né? Coisa meio assim, né? Difícil até de emular. O nosso instrumento torcendo a corda, a gente pode chegar lá.